Alô, amigos. Se alguém me perguntar qual a figura maior do cristianismo primitivo, eu responderei sem dúvida alguma, depois de Jesus, naturalmente. A figura maior foi Paulo de Tarso, São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, que realizou um prodígio realmente extraordinário. A meu ver, o maior prodígio envolvendo a comunidade cristã. Ele foi o único que percebeu que o Evangelho não era uma mera seita judaica, um mero desdobramento do judaísmo, uma nova seita judaica. Ele percebeu que o Evangelho ele tinha um caráter universalista. Ele não se destinava a um povo, mas a todos os povos. E tinha um caráter atemporal também, não se destinava a um tempo, mas a todos os tempos. Por isso Paulo se transformou no grande divulgador do Evangelho. Ele visitou praticamente o mundo conhecido de então, né? Na Ásia principalmente, e fez um trabalho maravilhoso de divulgação dos princípios cristãos. E as igrejas, como nós sabemos, foram surgindo, as mais variadas localizações, sempre graças ao esforço extraordinário dele. Mas o que eu gostaria de falar a respeito de Paulo é uma observação que ele faz que eu acho muito interessante numa das epístolas, quando ele diz que tinha um espinho na carne. Aí as pessoas especulam, não, Paulo tinha um espinho na carne, e naturalmente estava se referindo a um mal que carregava consigo e que não podia ser superado, aquele espinho. E que mal seria isso? Há muita especulação a respeito do assunto, há até alguns historiadores que cogitam de que Paulo provavelmente fosse epilético, não sei de onde tiraram essa ideia, mas que ele teria convulsões. Acredito que não, que Paulo, como grande batalhador, divulgador, viajante, em nenhum momento a gente percebe que ele fosse uma pessoa doente ou que tivesse uma doença que o acompanhasse em caráter crônico. Quem lê o livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, autor Emmanuel, o grande mentor de Chico Xavier, quem lê o livro atentamente vai perceber qual seria o espinho na carne que Paulo trazia consigo. Era a saudade da noiva. Emmanuel revela que Paulo era noivo de Abigail, uma jovem judaica, e que ela veio a falecer, né? A história é muito bonita, muito interessante. Aliás, considero este um dos livros maiores de Chico Xavier, Paulo e Estevão, que é não apenas a biografia de Paulo, mas a própria epopeia do cristianismo. E acredito que o espinho que Paulo trazia na carne era justamente a saudade de Abigail, a noiva muito amada que falecera praticamente prematuramente. Eu estou lembrando esse espinho na carne de Paulo porque todos nós enfrentamos na Terra determinadas situações que são inamoníveis, são problemas kármicos, problemas congênitos às vezes, ou doenças que nós adquirimos que tendem a nos acompanhar a vida toda. E tem gente que acaba desanimando, acaba se entregando ao desalento, porque o meu mal me perturba muito, ele não tem cura, ele vai progredindo, ele pode me levar à morte. E Paulo nos dá um exemplo muito interessante. Se você tem um espinho na carne, você tem um espinho no pé, por exemplo, e você não pode tirá-lo, meu filho, procura tomar cuidado, olha como você vai pisar, né? Os espinhos na carne são disciplinadores, eles vêm para que nós disciplinemos o nosso comportamento, às vezes até no sentido de vencer um vício. Digamos, o cidadão que foi alcoólatra numa vida passada, né, tem a tendência para o vício, ele tem um fígado extremamente complicado, que ele não pode nem sentir o cheiro de álcool, embora ele goste da bebida, que ele traz a tendência. É o seu espinho na carne. Então, os espinhos na carne, eles são disciplinadores. Representam o resgate de dívidas também, mas de qualquer forma nós podemos viver perfeitamente tranquilos, embora com o espinho na carne, desde que caminhemos com cuidado, que é o que deve ser feito. Cuidado. O seu espinho na carne pode ser também a saudade de alguém que faleceu, um amor não correspondido, alguma coisa que não deu certo. É fazer como o Paulo, você não mexa no espinho, siga a sua vida, dedique-se a uma causa, procure fazer o melhor possível, praticar o bem, viver bem com as pessoas. E o espinho, ele vai ficar tranquilo ali, não vai machucar o seu pé, não vai incomodá-lo muito. Porque o que incomoda no espinho é quando nós nos preocupamos demasiadamente com ele, se ele não pode ser retirado, vamos conviver com ele, é o que de melhor nós podemos fazer. Ficamos por aqui agradecendo a sua atenção, que Jesus nos abençoe a todos.